Saravá, jogo de damas, saravá todo mundo. Estamos aqui mais uma vez convidando todo mundo para assinar o nosso canal, para ajudar aqui a aumentar o debate, para visitar, para divulgar, enfim, para dividir com a gente opinião, para trazer novos olhares, enfim, é disso que a gente se alimenta, é isso que a gente acredita, né? A gente se coloca aqui sempre como uma ouvidoria, e para isso é importante que a colaboração de todo mundo. Então, não deixa de assinar, não deixa de divulgar para os amigos, de convidar os amigos, de dar likes, enfim, de visitar os nossos vídeos. Enfim, é isso, é o Jogo de Damas JDD no Facebook e no YouTube. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma questão que pode parecer tão distante, né, nesse momento que a gente está discutindo questões tão sérias, questões tão né, em relação à decência do governo, de governos, enfim, e a gente acaba se esquecendo um pouquinho de que a gente é feito de emoções, que a gente é feito de sentimentos, que a gente é feito de ideias, né? A gente é uma composição bastante complexa, o ser feito é uma composição bastante complexa. E essa composição acaba se corrompendo nesse fluxo desvairado que a gente está vivendo, principalmente quando a gente vive na cidade grande. A gente já fez alguns vídeos aqui falando da beleza, né, dos raizeiros, né, de voltar para as origens, da gente voltar nossos olhares para as terapias mais simples. Mas hoje a gente vai falar com um terapeuta corporal que tem um pouquinho a contar para a gente do impacto, né, de toda a educação que a gente teve na nossa postura corporal e o quanto isso influencia nas nossas atitudes, no nosso posicionamento diante de questões tão complicadas que a vida vai apresentando para a gente. A gente está vivendo um momento de muita tensão, né, nas questões políticas, e isso acaba, enfim, causando danos físicos que vão para além do físico, é isso que eu quero dizer, né? Mas, enfim, eu não quero me estender muito. Quem vai falar mais sobre isso é o Rodrigo Lima, terapeuta corporal, formado em Rolfing, né? No método Rolfing, formado em crânio sacral, massagem crânio sacral, e professor também de Ashtanga Yoga. Rodrigo Lima, bem-vindo, Rodrigão. Olá, Niobe. Um prazer aqui. Saravá. Saravá. Obrigado pelo convite aí. Vai ser um prazer poder falar um pouquinho mais sobre isso. Você já fez a minha apresentação aí, né? Já se conhece há um tempo. E o que você falou, essa introdução, realmente eu tenho pensado muito, né? Com o estudo do Rolfing, particularmente, me veio muito essa questão de como o corpo é usado do ponto de vista social também, né? Eu nunca a partir do estudo do Rolfing, cada vez mais a relação política das políticas do corpo, de alguma maneira, veio muito à tona para mim. É um negócio muito vivo, e agora eu estou dando uma estudada um pouco maior junto, né, com o próprio estudo do Rolfing, também no estudo do Stanley Kellerman, que é uma figura interessantíssima, que fala muito disso, né, das repressões e das liberdades do corpo, e de como esse pulso corporal para dentro e para fora influencia no nosso estado emocional, nossa maneira de se relacionar. Stanley Kellerman, particularmente, é um homem que, na minha opinião, ele fala muito da relação, né? E como o nosso corpo e o nosso estar no corpo vai influenciar a nossa relação com e o Rolfing traz muito disso também. Então vai ser muito bom falar com vocês. Rodrigo, eu estava lendo aqui, até porque a gente acredita muito que, enfim, que o corpo é um instrumento político mesmo, né, de manifestação política. William Reich falava muito isso, né? Tem uma frase aqui
queria ter feito a introdução do programa e acabei me esquecendo, que é: o homem não encouraçado mantém contato com a natureza dentro e fora de si. Ou seja, essa conexão, né, com o seu interior, tanto com o seu interior quanto com o que está acontecendo fora, é uma relação do homem não encouraçado, que é o que ele chamava de couraça muscular, que são as tensões, que são os medos, que são, né, enfim, a nossa história psíquica, né, ao longo da nossa vida, as nossas experiências, né, que vão nos marcando. Queria que você contasse um pouquinho o que é o Rolfing, né, que é esse trabalho do Rolfing, quem é aí da Rolfing, em rápidas palavras, para a gente poder contextualizar em como a gente enxerga o corpo, como você, né, enxerga o corpo com essa questão tão presente, né, de presença real. Uhum. Tá bom. Então, a Aida Rolf, né? A Aida Rolf foi quem desenvolveu esse método. Ela nasceu no final do século XIX e viveu até os anos 70, por volta de quase 90 anos. Ela foi uma pessoa que desenvolveu o Rolf a partir da própria experimentação. Ela sofreu um acidente quando ela era jovem e, através da medicina tradicional, ela não conseguiu resolver isso e foi estudando técnicas de corpo. Então, ela praticou e deu aulas de yoga, estudou quiropraxia, estudou osteopatia, que eram práticas da época, e, de certa maneira, ela mesclou isso dentro de um pensamento filosófico que é também oriental, porque ela entendia que um corpo melhor organizado no mundo, né, na gravidade, no caso ela falava, porque por ser, acho que até americana, por ser mais prático, né, como os americanos são, mais objetivos, ela estruturou uma coisa muito bem feita, muito bem estruturado, o pensamento do Rolfing, as 10 sessões, assim, mas ela nunca deixou de ter esse viés, esse olhar um pouco para o Oriente, nessa questão de que você precisa, o corpo precisa ser melhor, não é tratar a doença que é o objetivo, é você fazer um corpo melhor, um corpo mais forte. Então, ela traz esse pensamento oriental também, para junto da metodologia científica, muito estudo de biologia, muito estudo de anatomia, pensamento da face, do tecido produtivo do corpo, que na época que ela começou a desenvolver o Rolfing, que como método começou a se consolidar só nos anos 50, ela tinha quase 70 anos de idade, como esse híbrido de pensamentos consegue pode formar um corpo melhor do que só uma coisa estruturalista, só uma coisa muito subjetiva. E isso passa um pouco por essa visão política do corpo, né? Porque ela vem também bebendo da fonte do que é conhecido hoje como o pensamento somático, que se desenvolveu também na época que ela nasceu na Europa, nos Estados Unidos, que tem Pilates, que tem Gerd Alexander, grandes figuras que falam isso, que é a partir do corpo, né, a partir do movimento, a partir da liberdade do corpo, você vai conseguir desenvolver seres humanos melhores, enfim, tratar o corpo de uma maneira melhor. É incrível isso que você está falando, né? Porque a gente está lidando com um momento histórico na política assim, bastante retrógrado, né? E se a gente perceber, tudo ali tem a ver com uma questão sensorial, né? Tudo para eles é sexo, é corpo, né? Eles têm uma preocupação muito grande com isso. E a gente percebe que isso advém exatamente de uma má educação que tiveram, de uma pouca liberdade corporal, de vivência, de experiência corporal. E aí eu queria, o que originou essa nossa conversa, que foi aquele post que você fez, falando sobre as crianças, né? A liberdade de ser das crianças, quando ela é tolhida, ela acaba criando adultos com problemas
psíquicos e morais e éticos, enfim. Eu queria que você desse um pouquinho uma palhinha dessa questão, né, da formação, da educação corporal como libertadora, né, de um ser libertado. Exatamente. No texto, né, até que eu escrevi, tem uma parte que eu acho legal que ele fala, né? Uma criança educada sob contratos sociais restritivos aprende que naquele momento em que vive mais intensamente, em que se expressa mais ela mesma, ela corre um perigo, né? E acho que a nossa educação, que é uma educação mais tem bases mais conservadoras, religiosas de alguma maneira, ou aí, se a gente for pensar Fabris, né, de criar operários e tudo mais, gente disciplinada que não pode experienciar, né? O corpo nesse sentido é muito perigoso, né? Você dá a pessoa a liberdade dela experienciar o próprio corpo, dela vivenciar as coisas, para a partir da própria experiência desenvolver a sua ideia do que é a sua própria vida. Isso é extremamente perigoso, de uma maneira geral, para a sociedade que a gente vive no mundo de maneira geral, né? Então, você precisa tolher... Deixa eu até te interromper, Rodrigo. Eu diria que é até revolucionário, né? Uma proposta revolucionária. Exatamente. Exatamente. Esse pessoal que, de certa maneira, começa lá na experiência no pensamento somático, a partir do final do século XIX, ele vai romper um pouco com a ideia da medicina tradicional, onde você tinha um médico que era a figura que dizia tudo e sabia exatamente o que você sentia e tudo mais. E você não tinha autonomia sobre isso. Ali começa uma mudança de pensamento que fala, não, o indivíduo ele sabe muito mais sobre ele mesmo do que um médico, nesse sentido, né? Cara, o médico tem muito conhecimento, não é tirando esse mérito, mas assim, o corpo tem que ser ouvido, a pessoa tem que ouvir o próprio corpo, tem que experienciar o próprio corpo para saber o que ela está sentindo, o que ela está precisando, do ponto de vista físico, do ponto de vista emocional e do ponto de vista psíquico, porque essas relações elas estão ali o tempo todo, né? Então a gente tem que ter essa autonomia, tem que ter esse conhecimento, tem que ter essa experiência da própria vida. E, de maneira geral, a gente vive isso opostamente, né? Desde a infância, a criança é tolhida, a menina, por exemplo, não senta com as pernas abertas, porque não pode, ou, enfim, endireita a coluna, e aí a pessoa fica com a coluna reta, em vez de ficar com uma coluna sensual, vamos dizer assim, uma coluna que pode se mexer, um corpo que pode ter liberdade de movimento, e um pensamento que, na verdade, acho que é um pouco até militarizado nesse sentido, né, da rigidez, da postura e tudo mais, que, na verdade, é uma maneira de você tolher aquele corpo, aquela existência, para um modelo, né, desde a infância. Isso vai gerar consequências, né, que são consequências emocionais, que são consequências psíquicas, e que a gente não sabe, na verdade, como isso vai se moldar. Mas a tendência é que isso crie, no mínimo, uma grande ansiedade naquele corpo, né? Uma grande incapacidade de fluir, de pulsar, né? E essa coisa do pulso, para mim, é sempre uma longa conversa, mas é uma coisa que sempre me emociona e me chama muita atenção, o pulso, né? Quer dizer, isso é existência, isso é o princípio da vida. O pulso ele é muito bonito porque ele existe. Ele não, o que é o pulso? Simplesmente ele existe. É assim que é no universo. A definição é que ele existe, ele é. Exatamente. Então, isso é muito, muito bacana e a gente precisa deixar esse pulso acontecer, né? E a gente vive um momento que é o oposto, né? Você não pode, você tem que, é só restrição, é só para dentro, para dentro, para dentro. E essa inibição a gente precisa arranjar maneiras de poder fazê-la desaparecer, né? Precisa pulsar para fora também. Você deu um exemplo bem interessante, Rodrigo, que tem um pouco a ver também com as propostas aqui do programa, que é o exemplo da mulher, né? A mulher, principalmente a mulher, o corpo dela sempre foi a origem do pecado, né? Foi ela que tentou Adão, né? Foi ela que, enfim,
é ela que não pode sentar de perna aberta, ela que, enfim, o decote que provocou o estupro, enfim. A gente tem isso marcado historicamente, nem precisam dizer ou falarem isso para a gente, né? A gente vive isso assim como o pulso, isso né? Não tem muita explicação, isso é uma cultura. É, como é que o Rolfing vê a libertação, principalmente na questão feminina, nessa questão feminina, né, de desrepressão dos corpos? A, a questão feminina realmente é sempre marcante, porque é, evidentemente, o corpo nesse cenário masculino e feminino a ser contido, né? Como um elemento de Não, pecado. eu até vou fazer uma correção aqui. O homem também tem algumas imposições, né? O homem tem que ser forte, tanquinho, né? Tem que estar ereto, né? Tem que dar conta. Enfim, faço aqui essa correção. Acho que mas eu gostaria de saber na questão feminina mesmo, essa questão do, do corpo em evidência. É, o, o Rolf ele é uma técnica que a gente trabalha nas 10 sessões, que podem ser mais, e muitas vezes o que eu já percebi em muitas vendo sessões de Rolf e até, né, sendo terapeuta, isso nem sempre vem à tona, mas muitas vezes as pessoas conseguem relacionar certos comportamentos da sua estrutura corporal a alguma inibição que ela recebeu na infância. Então, assim, existe um padrão muito interessante no corpo, porque se você vê muito isso acontecer, que é, por exemplo, os isquios, né, que são os ossinhos que tem lá no glúteo, invariavelmente eles estão sempre contidos, eles estão para dentro, por exemplo. Isso é uma questão, pode ser uma questão social, de inibição, né, dessa questão do elemento, dessa região pélvica, que é uma região onde está a emoção, onde está a sexualidade, onde está a família, se a gente for pegar do ponto de vista psicológico, do ponto de vista de algumas análises aí. E como essa região ela é inibida de diferentes formas, pode ser por essas questões emocionais ou questões físicas mesmo. Se você for pegar, por exemplo, no balé é uma prática muito comum, né? Essa coisa de abrir muito à frente, fechar muito atrás. A questão é que o corpo ele tem 3 camadas, né? Que é o cognitivo, o muscular e o emocional. Então, se a gente está com o nosso muscular, a nossa estrutura que não está se comportando da melhor maneira estruturalmente, ela, do ponto de vista evolutivo, ela manda um sinal. Então, por exemplo, se a gente abre o peito, a gente estufa o peito, a gente está numa ação de confrontamento. Isso, a gente pode ter isso como postura. Pessoas, a gente vê muita gente lá com o peito aberto, com o ombro para trás. Ela pode nem estar nesse lugar de confrontar alguém. Mas, do ponto de vista da estrutura, a mensagem que a estrutura manda para a carga cognitiva e emocional dela é essa. Então, ela vai estar o tempo todo nesse lugar, do ponto de vista biológico. Então, se a gente tem inibições no nosso corpo, travamentos no nosso corpo, isso está mandando constantemente uma mensagem para a gente, mesmo que a gente ache que está, por exemplo, num lugar muito liberto. Né? Então, essa falta de educação do corpo, de você poder deixar o corpo fluir, né, que a gente falou agora há pouco, de deixar o corpo experienciar, de você poder fazer o movimento livre, de você sentir o que você precisa no seu corpo, é um grande problema que acaba, evidentemente, vindo para um comportamento social. Né? A gente vai moldar pessoas e corpos que são, de alguma maneira, reprimidos, por mais que, às vezes, eles pensem que não estão nesse lugar. Eu mesmo, por própria experiência, né, de vivenciar isso no corpo, passar por cada situação e falo, putz, mas eu imaginei que era de um jeito, mas, na verdade, eu estou percebendo aqui, agora, por experienciar, eu tenho muitas coisas a trabalhar nessa outra questão. Né? Como ela me influenciou na minha vida. Até hoje vai continuar influenciando. Uhum. Rodrigo, a gente vive num mundo de bastante repressão, né? A gente está falando bastante essa palavra,
mas a gente vive em sociedade, né? Isso é uma questão que é inerente, né, seja uma sociedade urbana, uma sociedade rural, sociedade, sei lá. Mas a gente responde a padrões, né? A gente responde a padrões impostos que a gente não questiona. Minha pergunta tem a ver com como é que a técnica pode ajudar a pessoa a, a estar em sociedade enfim, e ser esse ser liberto, né, por meio do corpo. Porque a gente sabe, quando a gente está, sei lá, está encanado, a gente vai fazer terapia, a gente fala, vai pensar, né, usa a cabeça, a mente. Como é que o corpo manda esses sinais de que a gente não está... Que sinais são esses? Como é que a gente identifica isso? Uhum. Uhum. É, o, né, começando pela técnica em si, quer dizer, uma das funções, um dos trabalhos do Rolf, do que tem a ver com toque, né, que é a organização da face através do que seria a liberação miofacial. Conta pra gente o que é fáscia. Isso, exatamente. É importante isso. A face até, para quem é mais ou menos ligado no questões médicas, coisas do tipo, recentemente ela veio à tona aí porque ela identificaram que a fáscia, como já se suspeitava, ela é um dos elementos principais, por exemplo, para a criação de metástases cancerígenas no corpo. Porque a face ela é uma rede de tecido conjuntivo, ela tem diferentes camadas superficiais profundas, mais densas ou menos, que permeia o corpo inteiro, envolve o corpo inteiro e liga o corpo inteiro de alguma maneira. Ele é chamado tecido conjuntivo, de certa maneira ela dá forma para o corpo e para tudo que existe no corpo. Então, todos os órgãos e tudo mais, eles se desenvolvem dentro dessas bolsas que são tecidos conjuntivos. Elas, de alguma maneira, estão todas ligadas. Do ponto de vista do movimento, a face ela tem uma função, principalmente, uma das funções importantes dela é a função elástica, né? De alcançar, de ajudar na propulsão do passar e tudo mais. A face foi negligenciada do ponto de vista anatômico, quando houve os primeiros estudos anatômicos, lá em 1600 e alguma coisa, considerou-se a face como um elemento não importante. Então, se você vê mapas anatômicos tradicionais, você só vai achar músculo, osso, órgãos, nervos e tendões, e a face foi excluída. Mas Hoje se sabe... ela já tinha sido identificada, ela só foi deixada de lado, é isso? Ou ela não foi identificada? Porque abriu-se o corpo, viu-se aquele monte de tecido conjuntivo, o pessoal foi tirando aquilo porque não viu utilidade, achava-se que era um separador de órgãos, coisa do tipo. Uhum. Com a possibilidade, principalmente, de estudar o corpo em movimento, vendo ele por dentro, vivo, porque a fáscia, principalmente a fáscia alveolar, se eu não estiver enganado, se você abre o corpo, por exemplo, ela desaparece. Ela é como se fosse uma teia de aranha e um quarto estado da água. Então, quando o corpo envelhece depois de morto, ela seca, ela desaparece. Então, e ela é fundamental para a transmissão do movimento, por exemplo. E pode criar espessamentos, pode criar densificações que criam enrijecimento. Essas densificações, enrijecimentos, elas podem acontecer por diferentes motivos. A perda da hidratação, tudo mais, pode acontecer por padrões. A gente repete padrões. Aquele lugar, aquela estrutura vai ficar congelada em um movimento. A pessoa repete aquele movimento porque ela aprendeu daquele jeito, mas também porque o corpo dela está acostumado a fazer aquele movimento daquele jeito. E se a gente não diversifica a capacidade de movimento, o corpo realmente ele fica preso no movimento. Então, por isso que a necessidade da gente poder fazer movimentos diversos durante a nossa experiência de vida, né? E não ficar só num tipo de atividade, só num tipo de postura, só numa posição do corpo, que hoje em dia é muito comum. Né? Todo mundo fica sentado na frente do computador 12 horas. Uhum. Isso não faz parte da experiência humana. Né? O ser humano é um ser que andava, era um bípede, andava, que sentava no chão, agachado, subia em árvores, cavava,
e fazer uma série de coisas de movimentos diversos. Então, quando você especializa o movimento, você fica bom naquele movimento, você fica preso nele. Então, essa questão do padrão é isso. Uma das ideias do trabalho do Rolfing é que ele trabalha com a educação do movimento também. Então, a gente procura, se a pessoa tem um padrão de movimento, a gente vai procurar identificar isso, ver e dar à pessoa uma outra possibilidade dela experienciar o movimento. Né? Ele tem que fazer sentido para a pessoa. Não adianta eu falar para ela, você faz o movimento errado, não faz assim, mas a pessoa não consegue relacionar. Então, a ideia é educar o movimento é quando a pessoa identifica isso. E, como nós vivemos de diferentes maneiras, em diferentes situações, nós somos uma pessoa no trabalho, nós somos uma pessoa na vida social, nós somos uma pessoa na nossa vida afetiva, nós precisamos também poder ter o corpo de maneira diferente nesses lugares. Não ficar só preso de um jeito. Então, um trabalho importante do Rolfing é o de dar a possibilidade da pessoa experienciar novas maneiras de ser. Criar diferentes corpos para diferentes situações, para ela poder estar da melhor maneira possível nas situações em que ela está vivendo. Entendi. Rodrigo, assim, como é que a gente... para que serve o Rolfing, na verdade? Né? Ele é uma fisioterapia, ele é uma ginástica, o que ele é, na verdade? Uhum. Inclusive, queria embutir na minha pergunta se ele serve como como fisioterapia, como correção, né? Enfim, para correção de problemas, sei lá, articulares que a gente tenha tido, tombo, quebrou o braço, enfim. Ele serve como uma fisioterapia de recuperação? Sim, ele pode ajudar nisso. Né? O Rolfing, na verdade, o nome originário que a Aida Rolf deu foi integração estrutural, se tornou Rolfing porque os discípulos dela, enfim, as pessoas que seguiram o trabalho dela, acabaram dando o nome dela para o método que ela mesma criou. Né? Mas chama integração estrutural, então você vai ver por a integração estrutural, Rolfing, por aí vai. Então, ele é um método que auxilia na fluência do movimento e equilíbrio. O princípio do Rolfing de que se você tem um corpo melhor alinhado na gravidade, você está fazendo menos esforço para estar em relação à gravidade, estar em relação ao meio, consequentemente, você está fazendo menos uso, vamos dizer, desgastando menos o seu corpo para poder estar experienciando a vida, poder experienciar a vida de maneira melhor. Né? Então, você usa a educação do movimento, você usa o toque através da liberação miofacial, do trabalho do toque no tecido conjuntivo, para liberar eventuais estruturas que estão adensadas ou presas. E ele pode ajudar nessas questões. Claro, se a pessoa tem uma lesão, alguma coisa assim, talvez ela vai precisar fazer um trabalho de fisioterapia. E o trabalho do Rolfing, ele é importante nesse sentido, porque ele justamente vai reeducar o movimento da pessoa. Às vezes a pessoa sofreu uma lesão, enfim, o corpo precisa sobreviver, essa é o objetivo do corpo, é sobreviver. Ele não está ali fazendo o melhor do ponto de vista de qualidade. O corpo pode melhorar bom, mal, ruim. Não, ele quer sobreviver. Então, às vezes, você tem uma lesão, ele adensa aquele lugar que lesionou para que você possa voltar às suas atividades. Né? Evidentemente que aquilo pode gerar o quê? Por exemplo, uma torção no tornozelo, um ligamento rompido, você desequilibrou o seu passado, seu andar, passou a pisar mais com a borda interna do que com a borda externa. Ao fazer isso, você foge do lugar em que você se lesionou e isso vai gerando desequilíbrios na estrutura de uma maneira geral. E pode afetar outros lugares no corpo. Você pode começar a ter dores, por exemplo, sei lá, na lombar, em virtude de você não estar conseguindo precisar. Então, sim, o Rolfing ajuda nesse trabalho de fisioterapia, porque o rolfista vai vir para esse olhar que não é só da cura especificamente daquele lugar lesionado, que é necessário, mas é de você, ok, você curou, mas agora você precisa reorganizar o seu corpo porque ele foi desorganizado. O Rolfing dá esse lugar, essa direção. Certo. Rodrigo, a gente está encaminhando aqui para o final. Eu queria que você falasse um pouquinho também das outras técnicas e outras
outros conhecimentos que você tem, tanto do Ashtanga Yoga como da crânio sacral, explicar um pouquinho de cada uma e, enfim, apresentar um pouquinho o seu trabalho, que é importante para a gente. Sim, sim, sem dúvida. Agradeço também poder fazer isso. Pois é, então dou aula hoje, além da aula de Ashtanga, eu também dou aula de Hatha Yoga, até porque o trabalho do Rolf ele vem se desenvolvendo cada vez mais ao longo do tempo, e hoje você tem um trabalho que se chama Rolf Movement, quer dizer, que você vai trabalhando o Rolf através do movimento, você pode incorporar isso em diferentes técnicas, sempre com essa ideia da educação do movimento. Então, eu dou aula de Ashtanga, né, do método Ashtanga, bastante conhecido, e de trabalhos de Hatha Yoga também, incluindo esse trabalho mais sutil para a pessoa perceber o corpo, saber mexer melhor a coluna, saber, enfim, trabalhar os seus apoios, que são muito importantes para essa percepção da realidade, estar com os pés bem firmes no chão, para você poder viver da maneira mais plena possível. O trabalho do crânio sacral é um trabalho sutil, né? Um trabalho que tem relação com o Rolfing, porque eles vêm da mesma linha da osteopatia. É um trabalho que você, através de toques, de manipulações na caixa craniana, nos próprios pés, na coluna, você vai procurando, através da manipulação também sutil, dando uma reorganização melhor no fluxo espinhal, né, do ponto de vista do pensamento do plano sacral. Quanto melhor você tem muitas das doenças acontecem pelo desequilíbrio do fluxo do líquor espinhal. Então, a ideia é você poder fazer com que esse pulso que a gente está falando ocorra da maneira mais plena. E isso vai ajudar a restaurar a saúde do corpo, né? Essa pulsação vai se reorganizar. O pulso pulsa certo, é um corpo que pulsa saudavelmente, né? E é isso. Eu também faço o trabalho lá do Fascial Fitness, que é um trabalho que tem a ver com esse trabalho de fáscia através do movimento também. Integra, que eu vou, inclusive, em setembro eu vou dar uma aula específica disso, que é do trabalho de força no Hatha Yoga, né? Como a gente trabalha o tecido conjuntivo, o princípio da força no Hatha Yoga, porque os trabalhos de yoga invariavelmente não têm muitos trabalhos de força para trabalho de tecido conjuntivo, porque existem diferentes maneiras de você trabalhar o tecido conjuntivo. E eu vou dar uma aula em setembro, um evento bem interessante que chama Fascial Experience, onde vai vir gente, Robert Schleip, figuras assim que são top do estudo de face hoje no mundo. E está sendo organizado pelo Johannes Freiberg, grande professor, grande estudioso da face, e a Denise Passos. E eu vou dar essa aula com esse princípio. Então, já vou convidando aí a todos. Isso vai ser na Universidade de São Judas, aqui em São Paulo. Quem trabalha com yoga, quem tem curiosidade de conhecer como trabalhar a força no tecido conjuntivo em aulas de yoga. E Não, diga, pensei que você tinha acabado, diga. não, acho que é isso mesmo. Acho que é isso mesmo. Eu queria que você dissesse onde é que você está dando aula, enfim, aqui em São Paulo, gente, o Rodrigo, por enquanto ele está aqui em São Paulo, mas ele está aberto, né, Rodrigão, para andar pelo país aí, porque a gente já andou junto aí nas nossas épocas aí de yoga, e o Rodrigão é um cara assim, muito, muito empenhado, um estudioso, e que está aberto aí a viajar esse país, mostrando um pouquinho dos conhecimentos. Por enquanto, aqui em São Paulo, onde é que você dá aula? Hoje eu Onde é que dou você aula no atende? isso. Eu dou aula no espaço chamado Mukti Yoga Shala, que fica ali na Chácara Santo Antônio, perto do Borba Gato, na Vereador José Diniz. Agora não me lembro o número, mas enfim, só seguir aí que vocês, Mukti Yoga Shala. Estou dando aula lá 2 vezes por semana, nas terças e quintas de manhã. E estou atendendo aqui na região do centro, que é onde eu resido hoje em dia, e ali na região de Higienópolis, e também aqui aqui no Baixo Augusto, aqui também, num espaço de Pilates, também do
amiga minha chamada Carol Conká, que eu brinco com ela, e Carol Estúdio de Pilates, também estou atendendo lá. Né? Espero em breve ter novidades também aí de outros espaços, outros projetos, mas são projetos, e aí a gente vai divulgando isso aí com essa possibilidade que você me deu aqui de poder falar um pouquinho. Espero que as pessoas tenham curiosidade também de estarem juntos aí, experienciando um pouco mais o corpo, né, experienciando um pouco mais o método Rolfing, como ele pode te ajudar fisicamente, numa necessidade realmente estrutural que você tem, de alguma dor, ou realmente nessa ideia da experienciação do corpo, que eu acho que é fundamental nos tempos de hoje, a gente vir para o corpo, né? Dar a voz ao corpo, libertar o corpo, porque a gente está vivendo um momento muito de pressão, desse pulso para dentro, tudo para dentro, repressão, e a gente quer poder ter esse outro lugar, esse pulso para fora, essa possibilidade de se libertar, de ter voz, de ter experiência, de ter vivência, isso é fundamental nos tempos de hoje. Gente, esse foi o Jogo de Damas com o Rodrigo Lima, terapeuta corporal, especialista em Rolfing, em crânio sacral, Ashtanga Yoga e Hatha Yoga. Ele falou um pouquinho aqui sobre a libertação, né, dos corpos como uma questão política, né, da gente não seguir com a boiada, na verdade. O resumo da ópera é esse. A gente não precisa ser boiada, a gente pode ter a nossa liberdade começa com os domínios que a gente tem sobre si próprio, né? Tanto da mente, espírito e corpo. E é isso que o Rodrigo ajuda as pessoas, e eu convido a todos para conhecer o trabalho dele. Rodrigão, saravá para você, muito obrigada, querido, você é muito querido, você sabe disso, a gente, né? Saravá. E a casa é sua a partir de agora, quando você quiser. A gente divulga aqui, quando tiver curso, manda para a gente. Gente, não deixa de assinar o canal. Diga. Pode falar. Não, tá joia. Eu agradeço muito pela vez. Muito obrigado pela oportunidade aí de poder estar compartilhando um pouco meus pensamentos, não só meus, né? São de todos nós, na verdade. Obrigadão aí pelo espaço. Beijo, Rô. Beijo. Gente, não deixa de assinar o Jogo de Damas JDD, tanto no YouTube quanto no Facebook. É muito importante divulgar o trabalho de todo mundo, divulgar ideias, divulgar opiniões, divulgar até a discordância. Esse espaço, eu costumo dizer que é um espaço de liberdade e democrático, que ainda é possível a gente ter nesse país. Então, a gente tem que brigar por ele, a gente tem que enriquecê-lo, a gente tem que, enfim, divulgá-lo, porque a gente sabe que a coisa não está fácil. Saravá e até o próximo Jogo de Damas. Obrigada. O pulso ainda pulsa. O corpo ainda é pouco.